Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de processo penal aqui no PCI Concursos e hoje nós vamos trabalhar com o tema sujeitos processuais. É um tema fundamentalmente importante. Aqui nós vamos falar na aula de hoje a respeito daqueles agentes e daqueles órgãos que estão imbuídos das funções persecutórias para que o processo penal e a persecução penal possa se desenvolver de forma válida de acordo com os princípios constitucionais vigentes. Muito bem, então vamos lá. Antes de falar de cada um dos sujeitos processuais, eu basicamente aproveito esse momento para estabelecer uma análise sobre a chamada relação jurídica processual e o processo. E aqui eu tomo como embasamento as lições do professor Cândido Rangel Dinamarco, que trata do conceito de processo como instrumento de jurisdição. Vamos lá, vamos falar disso agora, porque acho que é importante a gente ter muito clara essa situação. Vamos lá. Processo como instrumento de jurisdição. Processo como instrumento de jurisdição representa a conjunção, a agregação de dois elementos importantes. Num primeiro momento, nós vamos ter o procedimento, mais o que chamamos de relação jurídica processual. Eu estou tocando nesse tema porque não adianta a gente falar dos sujeitos processuais sem falar do processo. Até porque os sujeitos processuais são aqueles que vão ocupar os polos da chamada relação jurídica processual. Então é fundamental aqui falar do processo como instrumento de jurisdição. Processo como instrumento de jurisdição pressupõe procedimento mais relação jurídica processual, de modo que se faltar um desses elementos aqui, nós não vamos ter o processo, né? Então vamos falar de cada um desses elementos. Primeiro, o procedimento. O que seria o procedimento? Procedimento é uma sucessão de atos processuais previstos em lei para que se possa, ao final, legitimar uma decisão final. Seria o processo analisado e visto pelo seu aspecto extrínseco. É o processo visto de fora, visto de uma maneira, diríamos assim, estática. Por quê? Porque o procedimento está pautado na lei, está posto na lei no plano abstrato. Basta ler o Código de Processo Penal para analisar quais são os ritos do processo penal para que se tenha o conhecimento do procedimento. Por quê? Porque ele é estático, ele é extrínseco, ele é uma mera sucessão de atos processuais e os procedimentos podem ser mais alongados ou mais reduzidos a depender da complexidade do crime que se quer apurar no processo penal. Então, um crime mais grave, por exemplo, como o crime de homicídio, pressupõe um rito e um procedimento mais dilatado, com maior nível de debate, como é o rito do júri, que é um rito bifásico, que pressupõe amplo debate para dirimir todo e qualquer tipo de dúvida. Então, nós temos essa distinção aí para cada tipo de procedimento, adaptado a cada tipo de crime. Se o crime é mais complexo, com maior nível de detalhamento, nós vamos, sem dúvida, ter que ter um procedimento mais dilatado, mais demorado, mais lento, mais bem elaborado, sob pena de se estar praticando injustiça e erro judiciário. Então, o procedimento legitima, pela amplitude do debate, uma decisão final. Tanto quanto maior o impacto de uma pena ou uma ingerência, uma restrição num direito fundamental, tanto maior tem que ser o procedimento a legitimar esse impacto, essa restrição e essa ingerência. Então, o procedimento se adapta à complexidade dos fatos, à complexidade da pena, de modo que nós temos ali o procedimento sumário e sumaríssimo para delitos de média lesividade e de baixa potencialidade ofensiva. O rito do G-Crim, que é o procedimento sumaríssimo, é para aqueles crimes que têm pena máxima até 2 anos, e o rito é bem sumarizado, bem célere, bem reduzido, e aqui a gente sempre trabalha com dois valores que entram em choque e em conflito. De um lado, você vai ter efetivamente a segurança jurídica e do outro a celeridade. Quando se tem muita celeridade, perde-se na segurança jurídica, né? Efetivamente vice-versa. Se o processo é mais lento, você tem mais segurança jurídica, você tem mais debate, mais quantidade de informação, maior nível de contraditório,
o que permite uma decisão mais sólida, mais segura, mais aprofundada, tá certo? Então veja, o procedimento por si só não é processo. O procedimento por si só é apenas o rito, né? Você imagine que o inquérito policial é um procedimento também, mas vejam vocês que o inquérito policial é um mero procedimento investigatório, uma sucessão de atos investigatórios, não é processo, porque falta ali a relação jurídica processual, que é o elemento que vai dar mobilidade, vai dar vida ao processo. Então vamos falar agora da relação jurídica processual. Falamos do procedimento, vamos falar da relação jurídica processual agora, que é o que mais vai interessar para nós. A relação jurídica processual, assim como toda e qualquer relação jurídica, pressupõe uma correlação entre sujeitos de direito. E aqui sujeitos de direitos processuais. Sujeitos de direitos processuais em sentido estrito, eu quero me referir aqui. Veja, quando se fala em relação jurídica processual, automaticamente nós estamos a falar aqui do exercício de direitos e deveres processuais. Direitos e deveres processuais em sentido estrito. O que quer dizer isso? São direitos e deveres que só podem ser exercidos dentro do ambiente processual. Aqui nós pensamos também em ônus, faculdades, opções que são conferidas a esses sujeitos processuais. Sempre que pensarmos em sujeitos processuais, temos que pensar, portanto, na relação jurídica processual, na participação desses sujeitos processuais enquanto detentores de direitos e deveres dentro do processo. E aí me permitam apenas dar alguns exemplos de direitos processuais em sentido estrito. Direitos processuais esses que só serão exercidos no processo. Não tem como exercer esses direitos fora do processo. Então vamos lá. Nós temos aí o direito de defesa. Direito de defesa criminal é um direito eminentemente processual. Só o indivíduo que está sendo acusado pelo Ministério Público ou pelo autor querelante na ação penal privada é que pode se defender dentro do ambiente processual. Há que se ter primeiro uma imputação de um fato pré-definido, tipificado, para que haja a defesa criminal. Então, o direito de defesa é um direito processual em estrito sensu, assim como o direito de acusar do Ministério Público é um direito processual em estrito sensu. Assim como o direito de produzir prova, o direito de participar de audiências, o dever da testemunha de comparecer em juízo, de falar a verdade, é um direito processual estrito sensu. Da mesma maneira, o direito de recorrer, o direito de impetrar um habeas corpus, são direitos processuais em sentido estrito e tem também os deveres processuais, dever de lealdade, dever de comparecimento em juízo. São deveres do próprio juiz de prestação jurisdicional, o dever de intimar as partes para participar do processo em contraditório. Vejam então que a relação jurídica processual vai servir como espaço para viabilizar essa gama de direitos e deveres que são exercidos por ocasião do processo, que são exercidos em ambiente eminentemente processual. Percebam que a relação jurídica processual, diferente do procedimento, é um vínculo entre sujeitos, entre pessoas, entre seres humanos que ocupam um protagonismo, uma posição dentro do processo. E a relação jurídica processual é que mobiliza o processo. É a força motriz do processo como instrumento de jurisdição, a relação jurídica processual. O procedimento seria o trilho a ser seguido. Quando o procedimento é maior, mais dilatado, mais amplo, a viagem é mais longa. Quando o procedimento é mais curto, a viagem é mais rápida. Mas a força motriz que impulsiona o processo nessa viagem, nesse transcorrer, nesse tramitar, é a relação jurídica processual, com uma constante alternância de posições e situações jurídicas dentro do processo. Nós sabemos já que, para a maioria da doutrina processual brasileira, a relação jurídica processual ela é angular. Você tem o juiz aqui, você tem o autor, que pode ser aqui no nosso caso o Ministério Público, você tem o réu. E veja, a relação jurídica processual vai sendo construída entre os vários sujeitos processuais. Então veja,
O direito de ação de provocar a prestação jurisdicional é exercido em face do juiz, que tem o dever de responder à prestação jurisdicional, que tem também o dever de informar o réu de que a ação foi ajuizada, e o réu tem o direito de se defender perante o juiz. Alguns vão dizer até que a defesa é um ônus, mas no processo penal é um dever, porque o réu não tem opção, ele vai ser defendido, vai haver defesa técnica, queira ou não o réu, porque ela é indisponível, a defesa técnica, no processo penal, tá? Então vejam que a relação jurídica processual vai estabelecendo uma alternância de posições e de situações jurídicas que permite que o processo se desenvolva, que esse processo se mobilize até a sua conclusão, até o momento da sentença, até o momento da prestação jurisdicional final, tá certo? Então, quando se fala em sujeitos processuais, nós vamos analisar, na verdade, quais são os direitos, as prerrogativas, os ônus, as faculdades inerentes a cada um desses sujeitos: o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor, o assistente de acusação e os serventuários da justiça, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós estamos aqui a estabelecer o que seria essa relação jurídica processual que vai vincular esses sujeitos dentro do processo. Então, nas palavras do professor Cândido Rangel Dinamarco, nós podemos dizer que processo como instrumento de jurisdição é nada mais, nada menos do que o procedimento animado pela relação jurídica processual, o procedimento impelido, movimentado, ativado pela relação jurídica processual, que é o processo visto pelo aspecto intrínseco, interno, humano, vivo. É o motor do processo, é a relação jurídica processual que não cessa. Agora, a relação jurídica processual sem procedimento também não é processo. Nós podemos ter relações jurídicas processuais episódicas e que não vão caracterizar o processo por si só. Exemplo, nós temos a possibilidade de uma medida cautelar de produção antecipada de prova testemunhal no inquérito. Imagine que a testemunha vai morrer e não vai poder depor em juízo lá na fase judicial mais à frente. O que é possível que se faça? É possível que se colha aí o depoimento dessa testemunha já na fase do inquérito, sob o manto do contraditório, com a participação do Ministério Público, do advogado, e aí nós vamos ter a produção isolada da prova testemunhal, nós vamos ter uma relação jurídica processual pontual dentro do inquérito, que é inquisitivo, nós vamos ter uma relação jurídica processual contraditória e pontual ali, mas aquilo não é processo, aquilo é apenas uma relação jurídica processual isolada, pontual, específica ali, reservada. Né? Diferentemente do processo que é totalmente tomado pelo procedimento e pela relação jurídica processual e segue adiante, tá certo? Muito bem. Vamos então agora falar dos sujeitos, e o primeiro sujeito a nós nos referimos aqui é o juiz penal, que vai exercer jurisdição criminal. E eu falo juiz penal exercendo jurisdição criminal porque a jurisdição criminal tem as suas peculiaridades que a distingue da jurisdição civil, né? Qual que é a postura do juiz penal como sujeito de direitos processuais, como sujeito processual? O juiz é sujeito processual? É sujeito processual principal. Por quê? Porque sem o juiz não existe processo. O juiz preside o processo. Só que o juiz é um sujeito processual principal, imparcial, desinteressado, equidistante. Ele não pode ter nenhum tipo de vínculo subjetivo com as partes ou vínculo objetivo com o processo, sob pena de estar com a sua atuação jurisdicional eivada de suspeição ou de algum impedimento. Então o juiz tem que agir de forma neutra, isenta durante o curso do processo, para que possa figurar de forma válida, com ampla capacidade jurisdicional para presidir a demanda e decidir as causas que lhe são submetidas ao conhecimento, tá certo? Agora, o fato do juiz penal exercer jurisdição criminal lhe atribui algumas peculiaridades. Ou seja, o juiz criminal, enquanto juiz criminal, tem alguns deveres processuais. Por ser sujeito processual, ele tem alguns deveres. E me parece que o dever mais importante é de fiscalizar a qualidade da defesa criminal, da defesa técnica, e resguardar o caráter indisponível dessa defesa criminal e dessa defesa técnica,
provendo ao acusado a possibilidade dele se defender, mesmo que ele não queira, porque a vontade do acusado não interessa aqui. O acusado vai ser submetido à defesa, melhor dizendo, e a uma defesa criminal. Por quê? Na verdade, não há sentença e decisão válida sem uma defesa criminal que efetivamente permita ao juiz analisar com profundidade o caso e verificar na figura do advogado aquele que vai opor alguma resistência à atividade persecutória do Estado, tá certo? Então, o juiz vai ter que prover esse direito de defesa e isso passa a ser um dever do juiz criminal, né? O juiz criminal também tem um compromisso com as partes no momento do julgamento, ou seja, o juiz tem o dever de fundamentar as suas decisões, isso é princípio constitucional, está no artigo 93, inciso 9, também é um dever do magistrado. Ele tem esse dever para com as partes de oferecer uma decisão, uma sentença fundamentada no ordenamento jurídico vigente. O juiz tem o dever também de prestar às partes a intimação dos atos e das decisões que ele profere no curso do processo, para que as partes possam reagir sob o manto do contraditório, com uma reação efetiva, com uma possibilidade de reação efetiva no curso do processo, né? Agora, o juiz também tem as suas prerrogativas e os seus direitos, como, por exemplo, de determinar a condução coercitiva de uma testemunha que não cumpriu o seu dever de comparecer em juízo. O juiz tem também a prerrogativa de outorgar, melhor dizendo, de exortar a testemunha de que ela tem o compromisso com a verdade no momento em que vai dar um depoimento. O juiz, enfim, tem as suas prerrogativas, por exemplo, de manter a ordem durante as audiências, poder de polícia, de controlar ali a fala das partes, dos advogados, do membro do Ministério Público, do promotor. Então, há uma série de prerrogativas também próprias do magistrado para que ele possa ordenar, organizar a tramitação do processo, não é? O fato do juiz penal exercer jurisdição criminal também lhe coloca sob um regime jurídico processual específico no que diz respeito à formação do seu livre convencimento motivado. Se o juiz tiver dúvida no que diz respeito à insuficiência de provas, ele deve proferir uma sentença absolutória, mesmo que dubitativa, mas ele deve proferir uma sentença absolutória, porque vigora aqui o postulado do indúbio pro réu, já que o juiz tem que se respaldar em fatos concretos, fatos exatos, devidamente debatidos e comprovados no curso da demanda. Cabe a esse magistrado, então, proferir decisões baseadas sempre num juízo de certeza quando for ser sentença penal condenatória. Quando se for proferir uma sentença penal condenatória, o magistrado vai ter que manter esse compromisso de fundamentar adequadamente e só condenar com base em provas robustas e evidenciadas no processo, porque o magistrado tem que também estabelecer um compromisso com o postulado constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Se o Ministério Público não se desincumbir do seu ônus probatório, efetivamente o que vai acontecer, não haverá possibilidade de condenação. Então, essa é a postura que o juiz deve assumir, o juiz penal, enquanto sujeito no processo penal, sujeito processual no processo penal, exercente da jurisdição criminal, porque todos sabemos que essa jurisdição criminal ela é indisponível. Hoje nós temos aí a participação do juiz criminal também na homologação de acordos de colaboração premiada, como sendo aquele agente que vai chancelar a legalidade dos acordos, vai dar o viés jurisdicional à definição da aplicação do direito penal, assim como se faz nos acordos de transação penal, nos termos da Lei 9.099 de 1995, a Lei do GCRIM, não é? Então, a jurisdição criminal dá um viés específico para a atuação do juiz, que deve se pautar por um regime jurídico específico, né? O juiz criminal ele tem que zelar pela legalidade da prova, tem que se apegar às garantias constitucionais do processo penal para que haja uma resposta jurisdicional adequada e justa no caso concreto, tá certo? Bem, mas seguindo, nós temos também o Ministério Público, que é quem ocupa o polo ativo da relação jurídica processual, em se tratando de ação penal, e o Ministério Público é aquele que é o titular do direito de ação, o dominus litis
expressão em latim, que é o dono da lide penal, dominus litis, ou dono da ação, é o Ministério Público, é ele que ingressa com a ação por vocação constitucional, artigo 129, inciso 1º, importantíssimo dispositivo, coloca o Ministério Público como o órgão vocacionado a formular a acusação pública no nosso sistema processual penal brasileiro. O Ministério Público tem o ônus de provar a acusação apresentada na sua peça inicial, que é a denúncia. O Ministério Público sempre vai oferecer denúncia, vai imputar um fato criminoso ao acusado e vai ter o ônus de provar e de praticar todos os atos processuais para levar a efeito a ação penal até a sua conclusão. Por quê? Porque o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Há um entendimento do Supremo que admite, inclusive, o Ministério Público como um agente investigador. O Ministério Público detém poderes investigatórios, porque o Ministério Público é parte na ação penal e, como parte, pode buscar provas e buscará provas investigando e, obviamente, para poder demonstrar de forma efetiva a sua tese, tá certo? Então tá aí o Ministério Público como dominus litis, como órgão de acusação, tá? O Ministério Público, além de ser autor, ele pode atuar também numa outra condição, que é custos legis, e ele faz isso na ação penal privada, o MP. Ele atua como fiscal da lei, dando parecer após a fase postulatória da ação penal, ele vai dar parecer como fiscal da lei para verificar se a lei está sendo adequadamente cumprida e aplicada no caso concreto, tá? O acusado. Quem é o acusado? O acusado é aquele que suporta a persecução penal, é aquele que vai exercer efetivamente a sua autodefesa. O acusado é aquele que tem o direito de exercer sua autodefesa e que se pauta sempre pelo princípio da não autoincriminação. Então ele não é obrigado a colaborar com o Estado na atividade persecutória, ele pode estabelecer uma resistência, digamos, passiva à atividade persecutória do Estado e ele pode se pautar pela garantia constitucional da não autoincriminação. Lembrando que a autodefesa e o princípio da não autoincriminação são valores constitucionais disponíveis. Se o particular quiser abdicar do princípio da não autoincriminação ou da autodefesa, ele pode, sem dúvida nenhuma, abdicar disso, do princípio da não autoincriminação, desde que não pratique nenhum ato ilícito, desde que não viole o princípio da boa-fé objetiva processual. E isso é possível, inclusive, nos acordos de colaboração. Quando o acusado faz um acordo de colaboração, ele renuncia à autodefesa. Ele se autoincrimina para incriminar um terceiro ou um coautor de um crime ou um membro de uma organização criminosa. Só que isso pressupõe sempre a participação de um advogado. Ele não pode abdicar da sua autodefesa nos acordos de colaboração sem estar assistido pelo defensor, pela defesa técnica. Vamos então falar agora do defensor. Quem que é o defensor dentro da relação jurídica processual? É o advogado, que exerce a chamada defesa técnica. Esta sim, obrigatória, indisponível, queira ou não o acusado, o defensor virá ao processo para exercer a defesa técnica como pressuposto de validade da própria ação penal. Senão a ação penal é nula, né? Então essa defesa técnica é obrigatória e ela existe para que o acusado, melhor dizendo, possa ter uma resposta jurisdicional minimamente justa. O defensor fará então a defesa técnica. E essa defesa técnica hoje chama-se também defesa técnica efetiva. É uma defesa técnica de qualidade para que o juiz não se depare com um acusado indefeso. Então é uma defesa de qualidade, uma defesa que dê condições para que, de alguma maneira, haja uma aptidão para a absolvição. Não é uma defesa pro forma apenas. A defesa técnica hoje é reconhecida como uma defesa técnica efetiva. Tá certo? Efetiva.
Tá? Muito bem, estamos aí falando do defensor. Vamos agora falar do assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? Assistente de acusação é aquele advogado que vai figurar no processo, tá? Habilitado pela parte interessada. Quem que seria a parte interessada que vai habilitar o assistente de acusação? Pode ser a vítima do crime, ou seu representante legal, ou qualquer herdeiro do crime, da vítima do crime. Então, veja, o assistente de acusação atua no polo ativo da demanda ao lado do Ministério Público. E é possível que se faça a chamada habilitação do assistente de acusação. O assistente de acusação vai postular a sua habilitação na ação penal e a partir daí o assistente de acusação, então, ele vai desempenhar um papel importante. Por quê? Porque ele pode auxiliar o Ministério Público não só nos desdobramentos da própria ação penal, mas para preparar uma futura ação civil ex delito. Ele pode ter uma função muito mais do que simplesmente persecutória, ele pode ter uma função também patrimonial e interesse em rever uma sentença penal condenatória para se buscar uma análise futura de uma indenização pela via da ação civil ex delito. Então, o assistente de acusação tem um papel fundamental de colaborar com o Ministério Público. Só um detalhe, o assistente de acusação só pode entrar no processo após o ajuizamento da ação penal. Não cabe assistente de acusação na fase do inquérito, tá bem? Então ele só entra na fase da ação penal e mais do que isso, não faz sentido algum você trabalhar com a ideia de assistente de acusação nas ações penais privadas. O assistente de acusação figura na ação penal pública. Por quê? Porque na ação penal privada o interessado vai ser o próprio querelante, vai ser aquele que ingressa com a ação. Então não tem razão admitir um assistente de acusação em sede de ação penal privada, tá certo? Isso aí é algo que é próprio, assistente de acusação é próprio da ação penal pública. Só que o assistente de acusação é um sujeito processual secundário. Por quê? Porque o processo pode existir sem ele de forma válida, o processo pode caminhar muito bem e de forma válida sem o assistente de acusação. Então nós chamamos ele de sujeito processual secundário. O Ministério Público, o acusado e o defensor são sujeitos processuais principais, tal como o juiz, porque o processo não pode prosseguir sem eles. Só que eles são sujeitos processuais parciais ou interessados, porque eles defendem uma posição dentro do processo, eles têm pretensões antagônicas e distintas e, portanto, o processo segue com a participação obrigatória deles, né? São sujeitos processuais principais, porém parciais. Tá? Parciais. Então, basicamente, isso não acontece no assistente de acusação, porque é um sujeito processual secundário, porém parcial também, tá? Agora, vamos falar dos serventuários da Justiça. Esses também são sujeitos processuais, mas são sujeitos processuais secundários. Os serventuários da Justiça são sujeitos processuais secundários e imparciais ou desinteressados. Por quê? Porque o processo, para poder prosseguir, tem que ter ali um escrevente, um oficial de justiça, um perito que não tem interesse no desdobramento da causa, né? Agora, o serventuário da Justiça é secundário por quê? Porque o processo pode existir sem eles, em que pese eles sejam imprescindíveis, porque compõem a estrutura cartorária do Poder Judiciário. Os serventuários da Justiça são sujeitos secundários. E as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição que são conferidas ao membro do Ministério Público ou aos juízes se estendem também aos serventuários da Justiça, tá certo? Concluímos então a nossa aula de sujeitos processuais aqui no nosso curso de Processo Penal da PCI Concurso. Eu agradeço a participação de todos e vamos prosseguir avante com as aulas seguintes. Muito obrigado, boa sorte e sucesso a todos.